Boa noite, tudo bem? Daremos continuidade à aula anterior, onde iniciamos o estudo sobre a composição e a competência da Justiça Eleitoral. Na última aula, nós falamos sobre o quê? Sobre a Junta Eleitoral. Nós falamos para vocês que a Junta Eleitoral é o único órgão de toda a Justiça Eleitoral, que é um órgão temporário, né? É um órgão colegiado, porque tem uma composição de membros. Nós lembramos que tem um juiz de direito, 2 ou 4 cidadãos, né, de pura idoneidade, como nós já falamos, ou seja, a junta eleitoral ela pode ser composta de 3 ou 5 membros. Tem que frisar sempre essa questão do ou, né, que esse número ímpar de membros também. Falamos que a junta eleitoral ela tem data para começar e data para terminar, né? Falamos que a junta ela é composta, né, 60 dias antes da eleição, né? Então, ela tem a sua composição até 60 dias antes da eleição. Essa junta ela é composta pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral, né? Até 70 dias antes da eleição, sabemos quem são os membros da junta eleitoral. Pode interpor recurso 3 dias após os 70 dias. Sabemos também que até 30 dias antes da eleição, eu sei os membros, que são os escrutinadores e os auxiliares, que é o presidente da junta que faz essa designação, né? Até 10 dias depois da eleição, a junta eleitoral tem o prazo para quê? Para fazer a apuração da votação, né? Então, isso é o básico da junta eleitoral. Hoje nós falaremos sobre juízes eleitorais. Quem são os juízes eleitorais? Quais são as características desse juiz eleitoral? O juiz eleitoral, ele é um órgão da justiça eleitoral também, né? No caso, se trata de um órgão que monocrático, né? Porque é o juiz eleitoral que exerce sua jurisdição dentro de uma zona eleitoral, certo? E tem um mandato fixo. Esse juiz eleitoral, ele exerce a sua jurisdição, né, dentro de uma zona eleitoral. E quem pode ser um juiz eleitoral, já que na justiça eleitoral não tem carreira? É um juiz de direito ou o seu substituto legal, né? Então, quem exerce essa função de juiz eleitoral é um juiz de direito, né? E lembrando que o juiz eleitoral, diferentemente da junta eleitoral, é um órgão que permanente. Isso a gente não pode esquecer. Então, o juiz eleitoral é um órgão permanente. Agora, o que é jurisdição? Quando a gente fala em jurisdição, a junta exerce jurisdição dentro da zona eleitoral, o juiz eleitoral exerce jurisdição dentro da zona eleitoral. O que é a jurisdição? É o exercício do poder de competência sobre determinada matéria, pessoa ou lugar. Isso que é a jurisdição, né? E o que é uma zona eleitoral? A zona eleitoral é o lugar onde o juiz eleitoral exerce a sua jurisdição, né? Então, a zona eleitoral é onde o juiz exerce a jurisdição. Quem exerce a jurisdição no país é o quê? TSE. No Estado, TRE. E nas zonas eleitorais, né, nós temos o juiz eleitoral e juntas eleitorais. É uma coisa que é muito importante vocês ficarem bem cientes. Zona eleitoral é diferente de município. Por quê? Falamos isso na última aula. Porque existem municípios que têm mais de uma zona eleitoral. Então tem que ficar bastante claro. Como que se constitui uma zona eleitoral, né? Quais são os critérios para se compor uma zona eleitoral? Nas capitais, Distrito Federal e municípios com mais de 200 mil habitantes, com mais de 200 mil eleitores, tá vendo? Não pode confundir. Então, capital, Distrito Federal e municípios com mais de 200 mil eleitores, cada zona eleitoral tem que ter no mínimo 70 mil eleitores. Essa é a regra, tá? No interior do estado, né, eu tenho municípios que eu tenho que ter a zona com 50 mil eleitores. No mínimo 50 mil eleitores. Então, vou repetir. Capital, Distrito Federal, municípios com mais de 200 mil eleitores, eu tenho que ter no mínimo 70 mil eleitores na zona. E no interior do estado, eu tenho que ter no mínimo 50 mil eleitores na zona, né? Porém, tem alguns municípios que têm muita dificuldade de acesso. Então, como que um rapaz quer votar, sai lá desse município, vai ter que ir lá para a capital, né, ou município maior para fazer a sua votação, sendo que é muito difícil de sair daquele município. Então, foi criado alguns critérios extras, né? Então, localidades de difícil acesso.
situadas no mínimo 200 quilômetros da sede da zona eleitoral com estrada pavimentada, né? Outro critério, os municípios, né, situados no mínimo 100 quilômetros da sede da zona eleitoral sem estrada movimentada e localidades acessíveis somente por via fluvial, cuja demanda, né, para conseguir chegar, né, no local da principal sede, no mínimo 4 horas de viagem de barco motorizado. Para essas 3 regras, foram criadas o seguinte: na região sul, sudeste, nordeste, centro-oeste, tirando o Mato Grosso, o município, para compor uma zona, tem que ter no mínimo 35 mil eleitores. No norte e no Mato Grosso, 10 mil eleitores em cada zona. Então, nós temos um critério geral e o critério específico. O geral é municípios com 200 mil eleitores no mínimo, Distrito Federal e Capital, 70 mil eleitores em cada zona. No interior do estado, 50 mil eleitores em cada zona. Naqueles critérios que nós falamos extras de dificuldade de acesso, sul, sudeste, nordeste, centro-oeste, exceto Mato Grosso, no mínimo 35 mil eleitores. Norte e Mato Grosso, no mínimo 10 mil eleitores. Certo? Então ficou claro isso. Qualquer coisa, volte o vídeo e preste atenção na explicação. Tá? Agora, quem pode ser juiz eleitoral? Juiz eleitoral é um juiz de direito, né? que se torna um juiz ou um juiz estadual. Né? Então, juiz de direito e um juiz estadual é o juiz eleitoral, já que não há carreira no juiz eleitoral. Esse juiz de direito, para ser um juiz eleitoral, ele tem que gozar de vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade do subsídio. Né? Então, para ser um juiz eleitoral, sendo um juiz de direito que tenha essas 3 garantias: vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade dos subsídios. Porém, a regra é que tem que ter essas garantias. Né? Porém, um juiz substituto, ele pode ser um juiz eleitoral. Né? Tem acórdãos do TSE que diz isso. Então, em regra, não pode. Né? Mas nós temos acórdãos que permitem isso, então não é absoluto. Tá? Quem escolhe os juízes eleitorais é quem que é? Competência do TRE. Quais são os critérios para escolher? Antiguidade. Né? Então, apurada entre os juízes que não haja exercida a titularidade da zona eleitoral, salvo impossibilidade. Então, a antiguidade é um dos critérios para se escolher o juiz eleitoral. Né? Vamos supor que eu tenho 4 juízes numa comarca e 3 demonstraram interesse para ser juiz eleitoral. Né? Desses 3, né, eu tenho o mais antigo, né, o mais antigo na classe ali. Então, ele será o juiz eleitoral. Tá? Que mais antigo é diferente de mais velho. Né? O critério é ser mais antigo. Tá? O TRE, todo mundo sabe que ele é composto por 7 membros. Né? Pode ser que esse critério de antiguidade pode ser substituído pelo critério de merecimento. Para ser substituído, tem que ter o voto de 5 dos 7 membros. Aí sim eu posso substituir a antiguidade por merecimento. Então, qual que é o primeiro critério? Antiguidade, onde há um rodízio entre os magistrados. Segundo critério, merecimento, que é um critério excepcionalíssimo, né? Que avalia a eficiência, prestígio do juiz. Né? Esse critério ele pode ser assumido ao oposto ao critério da antiguidade, no caso de 5 votos dos 7 membros. Certo? Não serão feitas alterações nos juízes eleitorais antes de 3 meses e 2 meses após a eleição. É uma regra fixa. Né? Então, antes de 3 meses da eleição e 2 meses após a eleição, não posso alterar o juiz eleitoral. Certo? Quem não pode ser juiz eleitoral? Cônjuge, parente, consanguíneo até 2º grau. Tá? Então, não pode ser juiz eleitoral até o 2º grau. Ok? Quem é impedido de exercer a função de chefe do cartório eleitoral? Né? Porque eu tenho cartório eleitoral. Quem é impedido? Membro de órgão partidário, candidato eletivo, seu cônjuge, parente até o 2º grau. Certo? Então, falamos sobre quem pode ser juiz, como é composto o juiz eleitoral, né? Falamos o que é a zona eleitoral, jurisdição. Agora nós falaremos sobre as competências do juiz eleitoral, que ela está de acordo com um tripé básico sobre alistamento eleitoral, responsabilidade do juiz do alistamento eleitoral, responsabilidade de eleições municipais
e responsabilidade e bom andamento das eleições. Então, as nossas competências que nós falaremos aqui vai girar em torno desse tripé, tá certo? Então, olha só. Primeiro, nós vamos falar sobre normalidade e bom andamento das eleições. Quais são as competências que estão ligadas a isso? Temos cumprir e fazer cumprir as decisões das determinações do TSE e TRE. Isso é uma atribuição do juiz. E tem que cumprir a atribuição desses órgãos superiores, né? Processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns conexos, que forem conexos. Então, o juiz eleitoral ele julga o crime eleitoral e o crime comum que for conexo ao crime eleitoral. Decide também habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral, desde que essa competência seja de instância superior. Lembrando que, como o Código Eleitoral é de 1965, não tinha o HD, o habeas data. Porém, porque ele apareceu somente na inovação da Constituição de 88. Então, você pode inserir o HD nessa uma dessas competências. Então, decidir HC, MS, HD também é uma das competências. Fazer diligências que julgar necessárias à ordem e à presteza do serviço eleitoral. Tomar conhecimento de reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito. Indicar para aprovação do TRE a serventia de justiça que deve ter o anexo do cartório eleitoral. Então, é o juiz, né, que indica para aprovação do TRE quem vai ajudar no serviço eleitoral, a serventia. Tá? Designa também até 60 dias antes das eleições o local da sessão eleitoral. Então, até 60 dias das eleições, eu não tenho a composição da junta? Tem, não tem? Então, também até 60 dias das eleições, eu tenho o local da sessão, aonde vai ser a sessão eleitoral. Né? Então, o TRE, ele exerce a jurisdição no Estado, onde nós temos as zonas eleitorais, né, que os juízes e juntas eleitorais. O juiz ele exerce uma jurisdição na zona, onde ele divide essa zona em sessões, até 60 dias antes das eleições, né? E essa sessão ela é composta de mesas receptoras. Quando cair questão na prova falando que mesa receptora é órgão da Justiça Eleitoral, é errado. Não é órgão, todo mundo sabe que os órgãos são TSE, TRE, juntas e juízes. Tá? Além disso, é a competência do juiz nomear 60 dias antes das eleições, definir os membros das mesas receptoras. Né? E tem que ser publicada uma audiência com pelo menos 5 dias de antecedência e 60 dias. Né? Então tem que ter uma audiência pública, o juiz fala que dentro de 5 dias será feito aí, não, 5 dias não, no mínimo 5 dias antes, né, dos 60 dias, que vai ter a divulgação dos membros das mesas receptoras. Ok? Certo. Além disso, ele instrui os membros das mesas receptoras sobre suas funções, providencia para a solução das ocorrências nas mesas. Então isso é responsabilidade do juiz eleitoral no que tange o bom andamento das eleições. Passaremos agora sobre alistamento eleitoral, que é uma das responsabilidades do juiz eleitoral. O que ele faz dentro de alistamento eleitoral? Dirige os processos eleitorais e determina a inclusão ou exclusão de eleitores. Porque, é claro, é o juiz eleitoral que está mais próximo do eleitor, dos seus problemas ali. Então, fica fácil, só vocês ligarem isso. Se é o juiz eleitoral que está próximo ali do eleitor, é ele que faz a inclusão e a exclusão de eleitores. Emite títulos eleitorais, concede revisão, concede transferência de eleitores. Né? Tudo isso é competência dele. Divide a zona em seções, manda organizar em ordem alfabética a relação de eleitores de cada seção para remessa à mesa receptora, juntamente com as folhas individuais de votação. Então, isso é responsabilidade do juiz de mandar essa relação para as mesas no dia da votação. Fornece aos que não votaram por motivo justificado o quê? Um certificado. Né? Ele comunica até o meio-dia do outro dia pós-eleição. O que ele vai comunicar? Ao TRE e aos delegados de partidos o número de eleitores que votaram nas eleições em cada sessão. Tá? Então, isso é responsabilidade sobre alistamento eleitoral do juiz. Em referente às eleições municipais, o que ele é responsável? Ordenar registro e cassação do registro dos candidatos ao cargos eletivos municipais e comunicá-los ao TRE. Né? Então, isso é responsabilidade do juiz. Se fosse no caso de ordenar registro e cassação dos registros de candidatos dos cargos eletivos estaduais e federais, era o quê? Responsabilidade de quem? TRE. Se fosse dos cargos eletivos nacionais, TSE. Ficou claro? Muito simples falar sobre juízes eleitorais, não é? No próximo encontro nós falaremos sobre composição e competência do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral. Espero que tenha sido um momento legal, bacana, fizeram algumas anotações. Encontro vocês no próximo encontro. Tenham uma boa noite, até breve, bons estudos para o TSE, pessoal. Até mais.